Hoje nós vamos tratar aqui sobre diante do trono, diante da face de Deus. Deus será sempre visto nos aposentos íntimos dos seus filhos. Mas nunca nesses palcos visíveis dessa turma exibida que quer, de certo modo, fazer um espetáculo, como se Deus precisasse desses nossos teatros. A sala de audiência com o Altíssimo é o nosso quarto, de portas fechadas, e jamais num palco com as cortinas abertas e com essa performance apenas para chamar a atenção. Um amigo me mandou esta frase: não é o meu pecado que me impede de orar, é a minha justiça. Ele foi bem no alvo. Não é o meu pecado em si que me impede de orar, é a minha justiça própria. Não é a nossa falência, mas a nossa arrogância que nos tira do genuflexório, que nos tira dos locais onde os nossos joelhos se dobram para contemplarmos a face do Pai. É a nossa petulância de querer viver de modo autossuficiente. A fraqueza nos conduz sempre à dependência, mas a altivez, ela nos conduz ao pódio. O soberbo não se ajoelha em busca da comunhão com o Eterno. Ele quer se autodirigir, ele quer se autogovernar. Na maioria, os pecados são contra a lei, mas a justiça própria é sempre contra a soberania de Deus. Ela nos coloca numa posição de superiores. Ela constrói a autonomia humana, a autodeterminação, a independência, essas coisas que nos opõem a Deus, para vivermos por conta própria. A justiça própria é um catalisador desse tipo de comportamento de autossuficiência. Nesse habitat de autossuficiência, nós não temos apetite para orar, uma vez que nos bastamos e adoramos a nós mesmos, achamos que nós é que merecemos ser reconhecidos. O meu netinho, quando nasceu, ele veio antes da hora, ele veio prematuro, ele madrugou ao sair 8 semanas antes do momento e nasceu muito frágil, com as funções respiratórias ainda por amadurecer, e ele precisou de 17 dias de UTI pediátrica. Naquele tempo, a sua permanência na incubadora me fez pensar na dependência da graça. Se não fossem os fios e aqueles aparelhos
ele não sobreviveria. Ele precisou de aquele tratamento todo, e eu fiquei pensando que a palavra de Deus e a oração são os fios da UTI da fé. Os filhos do Altíssimo são, de certa forma, eternos prematuros. Eles vão precisar sempre estar interligados na palavra, na alimentação e na oração, na comunicação com Deus. Creio que eu e você aprendemos a teologia pela luta, pela dificuldade. Martinho Lutero disse que você aprende sua teologia principalmente nos lugares onde suas tristezas o levam, onde temos dificuldades, onde temos lutas tremendas. É aí que nós aprendemos a importância da comunhão com Deus. É na nossa fraqueza, é exatamente a nossa fraqueza que abre a porta da confiança. Os robustos não se curvam diante de Deus. Eles se bastam. Uma das coisas menores que a gente tem percebido nas igrejas, as reuniões de oração, elas são pouco concorridas. Porque a nossa igreja, hoje no mundo, é uma igreja muito voltada para ela mesma. A fé é um meio pelo qual a fraqueza do homem toma posse da força onipotente de Deus. É através da fraqueza, das nossas lutas, dos nossos problemas, é que nós buscamos a intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele usa uma expressão até um tanto interessante. Depois dele dizer que conhece um homem que teve o privilégio de ir até o terceiro céu e de ouvir coisas inefáveis, ele percebeu que havia um espinho na carne nele, que o esbofeteava para que ele não se exaltasse. E por 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse dele aquele espinho na carne. Mas ele recebeu uma resposta para a sua oração dizendo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 10 deste capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso aqui é um contrassenso para nossa mente meritocrática e onde nós raciocinamos de maneira diferente. Eu diria, eu me sinto prazeroso quando sou forte, mas ele mostra que é na fraqueza que está o poder de Deus se manifestando e enchendo. Quanto mais profundo é o buraco, mais água acumula. E quanto mais nós somos frágeis, mais o poder de Deus se manifesta. Um cristão soberbo é uma contradição de termos.
Se for soberbo, não é cristão. Mas se for cristão, ele terá que ser um mendigo da graça, um dependente da graça. Aquele que não pode viver sem a graça de Deus. Caso contrário, ele vai viver uma irrealidade. Nós precisamos conhecer Deus quando entramos no nosso quarto e abrimos o nosso coração dentro da necessidade e da falência que nós temos, que não somos capazes. É exatamente isso, é a astenia, é a fraqueza que nos leva à dependência. Só pode orar de fato quem não tem força para laborar, para realizar, para fazer. É aqui que está a grande carência da igreja atual. Se tiver força própria, a pessoa desprezará o poder do Altíssimo. Se ela tiver condições de agir por si mesma, ele vai deixar Deus de lado. A minha fraqueza é o caminho da dependência de Deus e até, paradoxalmente, o caminho da onipotência, porque se eu dependo de Deus, eu dependo do Todo-Poderoso. E isto caracteriza a manifestação da onipotência na vida de uma pessoa frágil, incapaz. A gente altiva jamais se envolverá com a vida de oração. Nunca. Ele vai procurar fazer trabalhos outros, mas oração é característica de gente que precisa, que carece. Por isso, o trono de Deus é encontrado sempre por aqueles que na sua vida se veem fracos e buscam o Senhor. Eu estava falando ainda há pouco sobre a questão da oração e nós estávamos vendo que uma pessoa altiva, uma pessoa soberba, ela jamais se envolverá com a vida de oração. Ela vai trabalhar, vai fazer um bocado de coisa, mas orar é dependência. A igreja de Laodiceia é uma prova da soberba. Ela se basta. Nós temos nas 7 igrejas do Apocalipse uma visão histórica da filosofia e do pensamento da igreja através dos tempos. De Éfeso, que é a igreja nascente, onde começa um probleminha na igreja que é esquecer o primeiro amor. Até Laodiceia, que é a igreja do nosso tempo, passando por todas aquelas igrejas da Ásia que são, a meu ver, tipológicas de períodos históricos, a igreja nascente, a igreja perseguida, no tempo de Constantino, a formação do catolicismo e depois o protestantismo, o movimento avivado do século XVII até chegar a nosso tempo, a igreja de Laodiceia. A gente vê esquecendo o primeiro amor até Jesus ficar do lado de fora da igreja. A igreja de Laodiceia, Cristo não faz parte, ela é uma igreja que se basta. Em Apocalipse capítulo 3, no verso 17, a palavra de Deus diz assim, uma repreensão do Senhor à liderança da igreja, porque eles dizem assim, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim,
miserável, pobre, cego e nu. Aquela liderança se achava rica, abastada, não precisando de nada. Uma igreja que se tornou em si mesmada, cheia de si mesma. Mas é uma igreja infeliz, diz o Senhor. É uma igreja miserável. Ela é pobre, não tem visão e está despida, sem qualquer sentido. Esta é a realidade daqueles que não dependem do Senhor. É uma turma pretensiosa que nunca se apresenta na trincheira da oração. Pois neste caso ficaria exposta a fraqueza da sua alma perante o seu público, perante essa multidão que é usada para retroalimentar a presunção de independência. É uma ideia de egolatria, de egomania, que faz com que as pessoas se vejam como pessoas suficientes. Aquele poeta inglês cego, John Milton, ele tem num dos seus versos uma frase que ele diz: os mártires abalaram os poderes das trevas com a força irresistível da fraqueza. A força irresistível da fraqueza é aquela que se manifesta através do trono da graça de Deus na oração, na busca da intimidade. Paulo afirma que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco nós formos no reino de Deus, mais dependentes seremos da suficiência do Todo-Poderoso. E é isto que faz com que nós vivamos com mais tranquilidade diante das crises deste mundo. A chegada do nosso netinho prematuro, essa chegada nos matriculou na escola preciosa dos avós e na universidade feliz do contentamento em meio às aflições. Matriculados nessa escola, durante 17 dias, nós concluímos um curso de cada dia está dependendo de Deus, em oração, confiando e esperando no Senhor. Isto nos ajudou muito e nos tem ajudado. A escola de avô é muito gostosa, mas de dependência de Deus. É extraordinária. Tem sido uma experiência única dos aprendizes da graça. Ficarem diante do trono, fecharem as suas portas, a porta dos seus quartos, dos seus aposentos e abrirem o seu coração e ficar ali em quietude, em silêncio, muitas vezes, em solitude. Não é em solidão, porque a solidão é quando a gente não tem ninguém, a solitude é quando nós estamos na presença de Deus. Nada pode ser mais eficaz para promover a nossa confiança no alto, no Altíssimo, do que a limitação de nossa autoconfiança. Isto aqui é maravilhoso. Eu posso dizer assim, ó fraqueza irresistível. Na fraqueza,
nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. Eu preciso deste poder para me dar sentido à vida. Sem ele, eu me sinto sem condições de continuar nesta caminhada. A melhor medida da fraqueza é a morte. Opa! E é isto que o cristianismo propõe para nós, a nossa morte juntamente com Cristo. Ninguém pode obrigar um morto a fazer nada. Mas se nós morremos com Cristo e Cristo vive em nós, aí a coisa muda. A vida cristã é esse paradoxo. Morto para mim e vivo para Deus. Morto em Cristo e vivo através da vida de Cristo. A vida cristã é isto aqui. Não sou eu quem vive. É Cristo quem vive em mim. É não mais eu, mas Cristo. Se eu puder dizer alguma coisa para você que possa ajudar tanto a você quanto a mim, é que fora desta realidade não existe fé cristã. No perímetro da graça não há qualquer ganho sem uma total dependência da soberana vontade de Deus. Não existe possibilidade de nós fazermos sentido sem sairmos do palco. Eu posso dizer assim, meus queridos, se Deus estiver no controle da nossa vida, se Deus estiver no controle da vida, são preferíveis as aflições santas do que qualquer prazer profano. Nós precisamos desse estado de que Deus é que vai dirigir a nossa vida, é Ele que vai conduzir o nosso modo de andar. Os tempos de sofrimentos para os filhos de Deus são as estações de colheita. Não é quando tudo está às mil maravilhas, aí é onde mora o perigo. É quando nós estamos realmente carentes, em lutas, dependendo da onipotência divina. Aqueles que creem em sua morte e ressurreição juntamente com Cristo são pessoas dependentes do trono de Deus, o trono da graça. Por isso, se prostram em adoração, em oração e em ação de graças para a glória de Deus. Nosso estímulo aqui é este: entre nos seus aposentos, feche a sua porta para conversar com o seu Pai Celestial que vem em secreto. E seu Pai Celestial há de recompensar a sua experiência e a minha. É o que eu quero dizer de coração para coração. Deus abençoe ricamente a sua vida para a glória do Altíssimo. Até o nosso próximo programa.